Você já parou para pensar por que a sua avó sabia curar uma dúzia de coisas com plantas que você nunca mais viu à venda em lugar nenhum? Plantas que ela cultivava no quintal, que ela colhia com as mãos calejadas de tanto trabalho, que ela preparava com uma sabedoria que não veio de livro nenhum. Veio da terra, veio da memória, veio de gerações e gerações passando esse conhecimento de boca em boca, de mão em mão, e de repente, esse conhecimento simplesmente sumiu. As plantas sumiram, e a maioria de nós nem percebeu quando isso aconteceu. Eu preciso te contar uma coisa que me perturbou fundo quando eu descobri. Existem vegetais, plantas que por séculos alimentaram e curaram o povo brasileiro, que hoje estão praticamente extintos da memória coletiva, não dos livros de botânica, não dos arquivos científicos, da memória das pessoas, da mesa das famílias, do cotidiano de quem vive neste país, que é um dos mais biodiversos do planeta. E o que é mais desconcertante não é só o fato de que eles desapareceram, é o fato de que ninguém te explica por quê. Mas hoje eu vou te explicar. Fica comigo até o final deste vídeo, porque tem uma revelação aqui, uma revelação que eu deixei guardada propositalmente para o final, que vai mudar completamente a forma como você enxerga o que está no seu prato, no seu jardim e na sua saúde. Porque isso não é só uma história de plantas esquecidas. É uma história sobre poder, sobre quem decide o que você come, sobre quem lucra com o seu esquecimento. Vamos começar do começo. O Brasil é um país que não sabe exatamente o que tem. Isso pode soar duro, mas é verdade. Somos donos de uma das maiores biodiversidades do planeta. Temos mais de 46 mil espécies de plantas catalogadas, mais de 5 mil delas com propriedades medicinais, conhecidas. E mesmo assim, o que encontramos na maior parte dos mercados do país? Alface americana, tomate híbrido, cenoura, importada de sementes de laboratório. Produtos que mal existiam aqui há 50 anos e que hoje dominam completamente o nosso cardápio. Enquanto isso, vegetais que alimentaram povos indígenas por milênios, que sustentaram famílias de agricultores por séculos, que foram usados como remédio antes de qualquer farmácia existir neste país, foram sendo empurrados para as margens, primeiro das prateleiras, depois dos quintais, depois da memória, e com eles foi embora também uma sabedoria ancestral que não tem preço, literalmente não tem preço, porque não existe fábrica que a reproduza, não existe laboratório que a sintetize, não existe algoritmo que a recupere quando ela se perde de vez. E é aí que mora o perigo, porque quando uma planta desaparece do conhecimento popular, não é só ela que se perde toda uma cadeia de saber que envolvia como cultivá-la, como colhê-la, como prepará-la, quais eram suas combinações mais poderosas, quais eram seus limites, quais eram seus segredos. Tudo isso vai junto. E a maioria dessas plantas não está perdida para sempre. Não ainda, mas está caminhando para esse precipício com uma velocidade que dá medo quando você começa a prestar atenção. Então hoje, eu vou te apresentar 7 desses vegetais, 7 plantas antigas, genuinamente brasileiras ou profundamente enraizadas na cultura deste país, que desapareceram ou estão desaparecendo da vida cotidiana das pessoas. Vou te contar de onde vieram, o que faziam, o que ainda podem fazer, e como você pode, se quiser, começar a resgatar esse conhecimento hoje, com as suas próprias mãos. A primeira delas é o maxixe. Se você tem mais de 40 anos e cresceu no Nordeste do Brasil, ou numa família com raízes nordestinas, você provavelmente sabe o que é um maxixe. Você talvez até se lembre do cheiro, da textura espinhosa na mão, do gosto levemente amargo que ele deixava no caldo. Mas se você tem 30 anos ou menos e cresceu num centro urbano, tem uma chance enorme de que você nunca tenha comido maxixe na vida. E isso é uma perda que vai muito além do paladar. O maxixe, nome científico Cucumis-anguria, é um vegetal da família das cucurbitáceas, a mesma família do pepino, da abóbora e da melancia. Mas diferente dos seus primos, que dominaram o mercado global, o maxixe ficou para trás, ficou relegado às feiras livres do interior, às hortas das avós,
há um certo imaginário de comida de pobre, que com muito pesar ainda persiste no inconsciente coletivo brasileiro. Como se comer maxixe fosse admitir que você não pode comprar algo melhor. E essa percepção é uma das coisas mais injustas que aconteceu com a nossa alimentação. Porque o maxixe é extraordinário. Ele tem propriedades anti-inflamatórias comprovadas. É rico em vitamina C, em magnésio, em fibras. Tem ação diurética natural, o que significa que ele ajuda os rins a funcionarem melhor, ajuda a reduzir o inchaço, ajuda o corpo a eliminar o que não precisa. Estudos recentes têm investigado seu potencial no controle do açúcar no sangue, o que o torna especialmente relevante num país onde o diabetes tipo 2 é uma epidemia silenciosa que afeta milhões de pessoas. E o mais absurdo de tudo, ele é fácil de cultivar. Ele adora o calor, adora o sol. Cresce com muito pouca água comparado com outras hortaliças. Produz muito com pouco espaço. Ou seja, é exatamente o tipo de planta que deveria estar em todo o quintal, em toda a horta de escola pública, em toda a iniciativa de agricultura urbana, mas não está. Não está porque o maxixe nunca foi glamouroso o suficiente para receber investimento de marketing. Nunca virou tendência de Instagram, nunca ganhou uma campanha publicitária. E aí você vê como funciona esse sistema perverso. O que não tem publicidade, some. Mas o maxixe não sumiu de vez. Você ainda o encontra. Nas feiras livres do Nordeste, sim. Mas também em algumas feiras de produtos orgânicos, nas grandes cidades, onde pequenos produtores que entenderam o valor do que têm ainda o cultivam com carinho. E as sementes ainda existem, sementes crioulas, mantidas por agricultores que resistiram, que se recusaram a deixar esse patrimônio morrer. Como cultivar? O maxixe precisa de calor, de sol pleno e de um suporte para escalar. Ele é uma trepadeira. Você pode cultivá-lo em vasos grandes, em canteiros, em qualquer espaço onde tenha pelo menos 6 horas de sol por dia. Plante as sementes diretamente na terra. Regue bem nos primeiros dias e depois reduza a rega. Ele aguenta o tranco. Em cerca de 60 dias, você já está colhendo. Colhe os frutos ainda jovens, quando estão com cerca de 5 centímetros, para que fiquem mais macios e com sabor mais suave. Como usar? O maxixe vai bem cozido, em ensopados, em sopas, no feijão. O feijão com maxixe é uma combinação que não tem igual. E também pode ser consumido cru em saladas quando está muito jovem. Ele absorve os temperos como pouquíssimos vegetais conseguem fazer. Alho, coentro, azeite de dendê, o maxixe abraça tudo isso e devolve algo que é genuinamente nordestino, genuinamente brasileiro, genuinamente nosso. Um alerta importante. Como qualquer vegetal, o maxixe deve ser bem lavado antes do consumo. As sementes maduras podem ser amargas e algumas pessoas têm sensibilidade às proteínas dessa família de plantas. Se você nunca comeu e for experimentar, comece com pequenas quantidades para ver como seu corpo reage. O segundo vegetal desta lista é um que talvez você nunca tenha ouvido falar. E isso, por si só, já é a prova de tudo o que estou tentando te dizer. Ele se chama taioba. A taioba, ou Xanthosoma sagittifolium, para quem gosta dos nomes científicos, é uma planta da família das aráceas, parente próxima do inhame e do taro. Ela foi cultivada pelos povos indígenas do Brasil há milênios antes de qualquer europeu pisar neste continente. Era comida, era remédio, era parte da vida cotidiana de comunidades inteiras. E hoje, ela sobrevive em alguns quintais de Minas Gerais, em receitas de avós que ainda sabem o que fazer com ela, e em nichos muito específicos de gastronomia contemporânea, onde chefs que valorizam a biodiversidade local a resgataram com entusiasmo. O que a maioria das pessoas não sabe sobre a taioba é que ela é nutritivamente excepcional. As suas folhas, sim, as folhas, não só o tubérculo, são riquíssimas em ferro, em cálcio, em vitaminas do complexo B. Para pessoas que têm anemia ou que buscam fontes naturais de ferro sem comer carne, a taioba é um presente que a terra dá de graça.
Ela tem mais ferro biodisponível do que muitas fontes animais que as pessoas consomem com esse objetivo. E é uma planta, cresce no quintal, não precisa de geladeira para ser conservada enquanto está viva, não tem validade, não tem embalagem plástica. Você para e pensa, por que uma planta assim não está em todo o mercado do país? A resposta é desconfortável. E vou te dar essa resposta daqui a pouco, mas primeiro, deixa eu te contar mais sobre ela. A taioba tem também propriedades que a medicina popular brasileira conhece há muito tempo. Ela é considerada boa para a digestão, tem ação levemente laxativa e há estudos preliminares investigando seu potencial antioxidante. O seu tubérculo, a parte que fica embaixo da terra, é rico em amido de alta qualidade e foi por séculos uma fonte calórica importante para populações que não tinham acesso a trigo ou arroz. Um alimento completo em vários sentidos. Como cultivar? A taioba adora umidade e meia sombra. Se você mora numa região de clima tropical ou subtropical, e o Brasil tem muitas dessas, ela vai crescer com pouca exigência. Plante o tubérculo numa terra bem adubada com composto orgânico. Mantenha o solo úmido e espere. Ela cresce com uma determinação que impressiona. Em vasos grandes também funciona, desde que você regue com regularidade. Como usar? Aqui está o ponto mais importante e também o alerta mais sério deste vegetal. A taioba crua é tóxica. Ela contém cristais de oxalato de cálcio que causam ardência intensa na boca, na garganta, e podem provocar reações mais graves em pessoas sensíveis. Isso não é motivo para ter medo dela. É motivo para respeitá-la. Cozinhada adequadamente, esses compostos se decompõem e a planta se torna completamente segura e deliciosa. As folhas cozidas ficam parecidas com a couve, com um sabor mais suave e uma textura aveludada que vai muito bem com azeite de oliva e alho. O tubérculo cozido pode ser amassado como puré frito, assado. A versatilidade dela na cozinha é enorme, mas sempre cozinhe antes de consumir. O terceiro vegetal desta história é o Ora pro nobis. Esse eu aposto que você já ouviu falar, mas você sabia que ele está desaparecendo das hortas e dos quintais com uma velocidade preocupante? Você sabia que em muitas cidades brasileiras ele já é mais fácil de encontrar num restaurante chique que serve comida mineira autêntica do que na feira do bairro? O Ora pro nobis Pereschia aculeata, em latim, é uma cactácea trepadeira. Isso mesmo, um cacto que trepa, que tem folhas verdes e carnosas, que produz flores lindas e frutos pequenos e saborosos. Ele é originário das Américas e foi profundamente incorporado à culinária e à medicina popular de Minas Gerais, onde ganhou o apelido de carne de pobre, não como insulto, mas como reconhecimento de que ele entrega proteína de qualidade para quem não pode comprar proteína animal todos os dias. E aqui está uma das informações mais impressionantes que eu vou te dar neste vídeo. O Ora pro nobis tem entre 20% e 25% de proteína em sua composição, na matéria seca. Para uma planta, isso é extraordinário. A maioria das hortaliças tem menos de 5%. Isso coloca o Ora pro nobis num patamar completamente diferente como alimento, especialmente para pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas, para idosos que precisam de proteína para manter a massa muscular, para crianças em fase de crescimento. Mas a história do Ora pro nobis não é só nutricional. Medicinalmente, ele foi usado por gerações para tratar anemia. Faz sentido, dado seu alto teor de ferro e proteína. Também é utilizado popularmente para fortalecer o sistema imunológico, para melhorar a saúde da pele e dos cabelos e como suporte digestivo. A medicina científica contemporânea ainda está estudando muitas dessas propriedades, mas o que já está documentado sobre o seu valor nutricional seria suficiente para que ele fosse uma das plantas mais cultivadas do país. E não é. Como cultivar? Aqui está uma das grandes vantagens do Ora pro nobis. Ele é praticamente indestrutível. Ele aguenta seca, aguenta calor intenso, cresce em solo pobre. Não precisa de adubação pesada. Pode ser cultivado em vasos, em cercas, em grades, em qualquer superfície que ele possa usar
Para trepar. Se você tem um muro de casa, uma grade de jardim, uma varanda com um suporte, você pode cultivar Ora pro nobis, plante uma muda facilmente encontrada em feiras de plantas e viveiros, e praticamente não precisa fazer mais nada. Ele cuida de si mesmo com uma independência admirável. Como usar? As folhas jovens podem ser consumidas cruas em saladas, mas a forma mais comum e mais deliciosa é refogada, assim como a couve, com alho, azeite, um fio de limão, simples, nutritivo, gostoso. Pode ser adicionado a sopas, omeletes, risotos, pães. Há receitas de bolo de Ora pro nobis, que são surpreendentemente boas. Os frutos maduros são doces e podem ser consumidos frescos. Alerta! O Ora pro nobis tem espinhos. Afinal, é um cacto. Manuseie as folhas mais velhas com cuidado. As folhas jovens têm espinhos muito menores e mais macios. Use luvas ao colher se necessário. O quarto vegetal é o vinagreira, e esta aqui tem uma história que mistura culinária, medicina e a memória afetiva de um povo inteiro. A vinagreira Hibiscus sabdarifa é conhecida por muitos nomes no Brasil. No Nordeste, onde ela é rainha, ela é chamada principalmente de vinagreira ou azedinha. É a mesma planta que no mundo inteiro é usada para fazer o chá de hibisco. Aquela bebida avermelhada, levemente ácida, que virou moda nos últimos anos em versão gelada e industrial, vendida em garrafinhas nas prateleiras dos supermercados. E aqui está uma das ironias mais dolorosas desta história toda. Enquanto o hibisco virou produto de moda, a vinagreira, a planta original cultivada em quintais nordestinos, há séculos, continua desaparecendo desses mesmos quintais. As pessoas compram o chá industrializado, não sabem que poderiam cultivar a planta em casa, não sabem que poderiam usar as flores frescas, as folhas, os cálices, todas as partes da planta têm uso. A versão industrializada chegou, vendeu a ideia e deixou para trás a sabedoria de como viver com a planta de verdade. A vinagreira tem propriedades medicinais impressionantes e bastante estudadas. Os seus cálices, a parte vermelha que envolve a semente, são extremamente ricos em antocianinas, que são pigmentos com forte ação antioxidante. Estudos clínicos mostram que o consumo regular do extrato de hibisco pode ajudar a reduzir a pressão arterial em pessoas com hipertensão leve a moderada. Isso não é medicina popular sem base. É medicina popular que a ciência confirmou. Ela também tem ação diurética, anti-inflamatória e estudos estão investigando seu potencial no controle do colesterol. Mas além das propriedades medicinais, a vinagreira é um alimento. No Nordeste, ela vai no caruru, no vatapá, no molho de peixe. As folhas têm um sabor ácido que equilibra pratos gordurosos. Os cálices fazem geleia, fazem suco, fazem tempero. É uma planta de aproveitamento total. E esse tipo de planta é exatamente o que a agricultura sustentável precisa. Como cultivar? A vinagreira ama calor e sol pleno. Ela cresce bem em todo o Brasil com climas quentes, mas tem desempenho melhor em regiões de temperaturas mais altas. Plante as sementes diretamente na terra após o último período de frio, em espaçamento de cerca de 50 centímetros. Ela cresce rápido, chega a 1,5 m ou 2 metros de altura e começa a produzir flores em poucos meses. É anual na maior parte do Brasil, ou seja, você planta, ela produz e no final do ciclo você coleta as sementes para plantar no ano seguinte. Como usar? Os cálices frescos podem ser usados diretamente na culinária ou secos ao sol para fazer o chá. Secos, duram meses se guardados em vidro fechado. As folhas jovens vão bem em saladas e refogados. O sabor ácido é intenso. Comece com pequenas quantidades para se acostumar. Alerta importante. A vinagreira pode interagir com medicamentos para pressão arterial. Se você está medicado para hipertensão, consulte seu médico antes de consumir regularmente. O efeito hipotensor dela é real e pode potencializar a medicação além do desejado. O quinto vegetal desta lista é um que vai te surpreender pela razão errada. Vai te surpreender não porque você nunca ouviu falar, mas porque você provavelmente conhece pelo nome.
mas nunca parou para pensar que ele é brasileiro, que ele é ancestral e que ele está sumindo do jeito que está sendo consumido, ou melhor, do jeito que deixou de ser consumido da forma correta. Estou falando do jambu. O jambu, a Camellia oleracea, é uma planta da Amazônia que tem um efeito absolutamente único no mundo vegetal. Ele causa formigamento da boca. Você morde uma folha de jambu e sente uma sensação elétrica, uma anestesia leve e estranha, que percorre os lábios, a língua, a garganta. É uma experiência gustativa que não tem comparação. Quem já comeu o autêntico tacacá do Pará sabe exatamente do que estou falando, porque o tacacá sem jambu não é tacacá. Mas o jambu não é só uma curiosidade sensorial. Essa sensação que ele causa, chamada de parestesia, vem de um composto chamado espilanto, que tem propriedades medicinais extraordinárias. O espilanto é analgésico, anestésico, anti-inflamatório e antimicrobiano. Ele tem sido estudado em todo o mundo como um composto de interesse farmacêutico, e não é de hoje. Os povos indígenas da Amazônia usavam o jambu para aliviar dores de dente, para tratar infecções na boca, para melhorar a salivação em pessoas com boca seca. Uma farmácia inteira numa única planta, e ao mesmo tempo essa planta está desaparecendo. Fora do Pará e de alguns estados do norte, o jambu praticamente não existe no cotidiano alimentar brasileiro. Você não o encontra no supermercado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte. Você não o encontra na feira do seu bairro se você não mora no norte, e isso é uma tragédia silenciosa, porque enquanto o jambu some das hortas brasileiras, empresas farmacêuticas internacionais estudam patentear o espilanto como ingrediente ativo de produtos cosméticos e medicamentos. Você leu certo. Uma planta que o povo indígena brasileiro conhece e usa há milênios está sendo estudada para se tornar um ingrediente patenteado por empresas estrangeiras. E quando isso acontece, quando uma empresa patenteia um composto de uma planta, o conhecimento que antes era livre e pertencia a todos começa a pertencer a alguém, começa a ter preço, começa a ser controlado. Isso é o que eu quero que você entenda. Esse é o padrão que se repete com cada uma das plantas desta lista. Como cultivar o jambu? Ele ama calor e umidade, afinal é amazônico. Cresce bem em vasos e canteiros, se você garantir rega regular e solo rico em matéria orgânica. Não suporta geada. Se você mora numa região fria, cultive em ambientes protegidos ou em estufa pequena. Ele cresce rápido e começa a produzir flores em poucas semanas. As flores amarelas com miolo vermelho são a parte mais potente em espilanto, mas as folhas e os caules também têm a propriedade. Como usar no norte do Brasil? O jambu vai no tacacá, no pato no tucupi, em sopas e cozidos. As folhas podem ser usadas em saladas para quem quer uma experiência ousada. O chá de jambu é usado para dores de dente e inflamações na boca. Coloque algumas folhas em água quente, espere 5 minutos, bochecho e sinta o efeito anestésico. Para uso interno regular, a orientação é moderação. O espilanto, em grandes quantidades, pode irritar o estômago. O cesto vegetal desta história é menos conhecido ainda, mas quando você souber do que ele é capaz, vai entender por que sua ausência é tão grave. Ele se chama beldroega. A beldroega, Portulaca oleracea, é uma planta que a maioria dos jardineiros conhece como daninha, erva daninha, a planta que cresce onde você não quer, que surge na frestinha do calçamento, que aparece no canteiro sem que você tenha plantado nada. Essa mesma, e a tragédia aqui é dupla. Primeiro, que uma das plantas mais nutritivas do planeta é arrancada e jogada fora porque as pessoas não sabem o que tem nas mãos. Segundo, que ela foi um alimento importante nas cozinhas populares brasileiras e foi sendo progressivamente esquecida até virar, na percepção coletiva, uma simples erva daninha. A beldroega é uma das poucas fontes vegetais de ômega 3 do tipo EPA e DHA, os mesmos encontrados no peixe e que são tão alardeados como essenciais para a saúde cardiovascular e cerebral.
Isso é extraordinário para uma planta. A maioria das fontes vegetais de ômega 3 fornece o tipo ALA, que o corpo precisa converter com eficiência limitada, em EPA e DHA. A beldroega oferece diretamente. Ela é também riquíssima em vitamina E, vitamina C, beta-caroteno e tem um teor de magnésio que chama a atenção. Medicinalmente, a beldroega foi usada em muitas culturas ao redor do mundo e no Brasil não foi diferente, como anti-inflamatória, como calmante, como suporte para o sistema nervoso. Há pesquisas explorando seu efeito antidepressivo leve, provavelmente relacionado ao seu conteúdo de ômega 3 e magnésio, que são dois nutrientes profundamente ligados à saúde mental, e ela cresce sozinha. Ela não pede nada, ela aparece sem convite e te oferece tudo isso. Como cultivar? Aqui a resposta é quase engraçada. Você provavelmente não precisa cultivar. Se você tem um jardim, um quintal ou qualquer espaço de terra aberta, a beldroega vai aparecer sozinha nos meses quentes. Tudo o que você precisa fazer é aprender a reconhecê-la. Ela tem folhas pequenas, carnosas de um verde brilhante e caules avermelhados, e parar de arrancá-la. Se você quiser cultivá-la deliberadamente, espalhe sementes num solo bem drenado e ela cuida do resto. Como usar? As folhas e os caules jovens podem ser consumidos crus em saladas. Tem um sabor levemente ácido e uma textura suculenta que contrasta bem com folhas mais amargas como a rúcula. Também vão bem refogadas, rapidamente com azeite e alho. O calor excessivo destrói parte dos nutrientes. Então, refogue por pouco tempo. Em sopas, adicione nos últimos minutos do cozimento. Podem ser usadas em sucos verdes, em smoothies, em pesto. Alerta: a beldroega tem oxalatos, os mesmos compostos que falamos na taioba, mas em concentração muito menor. Para a maioria das pessoas, o consumo moderado não apresenta problema. Para pessoas com histórico de cálculo renal de oxalato, o consulta um médico ou nutricionista se tiver essa condição. E agora chegamos ao 7º vegetal desta lista. E este eu deixei por último de forma muito deliberada, porque este é o que mais me impacta. Este é o que representa, de forma mais clara e mais dolorosa, o que acontece quando deixamos a sabedoria ancestral ser substituída pelo marketing industrial. Ele se chama caruru de mancha, ou simplesmente caruru, o Amaranthus viridis ou Amaranthus híbridos, dependendo da espécie. Não confunda com o prato baiano chamado caru, que usa quiabo, embora o nome venha dessa planta. O caruru é uma planta herbácea que cresce em todo o Brasil, que foi por séculos um alimento fundamental para populações pobres do país, e que hoje é arrancado como erva daninha nos mesmos quintais, onde antes era cultivado e consumido com orgulho. O caruru pertence à família do amaranto. E se você já ouviu falar de amaranto como superalimento, então você já sabe que essa família tem algo de especial. O caruru brasileiro tem proteína de alto valor biológico, com um perfil de aminoácidos que rivaliza com muitas proteínas animais. Tem lisina, um aminoácido essencial que a maioria dos grãos não tem em quantidade suficiente. Tem ferro, cálcio, fósforo, vitaminas do complexo B. Durante séculos, o caruru foi o que manteve famílias de trabalhadores rurais, de quilombolas, de comunidades indígenas, quando o acesso a outros alimentos era limitado. Era colhido nos roçados, nas bordas dos campos, em qualquer lugar onde crescesse. E ele cresce em todo lugar. Tinha um papel que vai além da nutrição. Tinha um papel cultural, espiritual mesmo, ligado à identidade de comunidades que se construíram à margem do sistema colonial. E então o sistema colonial foi evoluindo. Virou industrial. Virou agroindustrial. E nesse processo, o caruru foi sendo empurrado para fora da narrativa. Passou a ser visto como comida de quem não tem opção, não como escolha de quem tem sabedoria. O arroz branco, o macarrão de trigo, o pão industrializado foram vendidos como sinais de prosperidade. E o caruru foi ficando para trás. Hoje, em alguns países da Europa e da América do Norte, espécies de amaranto são vendidas como superalimento premium
em lojas de produtos naturais, a preços que seriam surreais para qualquer família nordestina que o consumiu, por gerações como parte do cotidiano. O mundo descobriu o que o Brasil esqueceu: como cultivar. O caruru cresce com uma facilidade que beira a impertinência. Ele aparece sozinho em solos perturbados, em canteiros abandonados, em qualquer espaço com alguma luz solar. Se você quiser cultivá-lo deliberadamente, semeie-o em solo médio, sem necessidade de adubação, e mantenha úmido nos primeiros dias. Ele cresce rápido, as folhas jovens são as mais macias e saborosas, colha antes da floração para melhor qualidade. Como usar? As folhas jovens vão bem em saladas, as folhas mais velhas são melhores cozidas, refogadas, em sopas em cozidos. O sabor é neutro, levemente herbáceo, o que o torna muito versátil na cozinha. As sementes, quando a planta floresce, podem ser colhidas secas e usadas como amaranto, em farinhas, em mingau, em granola, um alimento do começo ao fim. Da folha à semente. Alerta: como outras plantas ricas em oxalatos, o consumo excessivo de caruru pode ser problemático para pessoas com predisposição a cálculos renais. O cozimento reduz significativamente o teor de oxalatos. Em quantidades moderadas e preparado adequadamente, é seguro para a maioria das pessoas. E agora eu preciso te dar a revelação que prometi no começo. Lembra que eu disse que havia uma resposta para a pergunta de por que essas plantas desapareceram? Uma resposta que vai além do óbvio, além do simples esquecimento, além da mudança de hábitos. Aqui está. Todas essas plantas têm uma coisa em comum, que vai muito além das propriedades nutricionais e medicinais. Todas elas são plantas de semente livre. Semente crioula, semente que você coleta de uma planta, guarda e planta na próxima temporada, indefinidamente, de graça, sem precisar comprar de ninguém, sem precisar de autorização de ninguém, sem criar dependência de nenhuma empresa, de nenhum distribuidor, de nenhuma cadeia de fornecimento. Isso é subversivo num mundo que foi construído para criar dependência. A Revolução Verde do século XX trouxe muitas coisas boas. Trouxe produtividade, trouxe abundância, reduziu a fome em partes do mundo, mas trouxe também um medolo de produção que substituiu a diversidade por uniformidade, a autonomia por dependência, a sabedoria local por pacotes tecnológicos comprados de grandes corporações. As sementes híbridas e transgênicas que dominaram a agricultura global não se reproduzem com a mesma qualidade. Você precisa comprar novas sementes a cada temporada. Você precisa comprar os insumos que vêm junto. Você precisa do pacote inteiro. E nesse contexto, uma planta que cresce sozinha, que se reproduz sozinha, que não precisa de nada que você não encontre em qualquer quintal, é uma planta que ameaça o modelo. Não porque haja uma conspiração deliberada para exterminar o maxixe ou o caruru, mas porque o sistema que foi construído simplesmente não tem lugar para eles. Não há investimento em pesquisa de melhoramento. Não há campanha de marketing, não há espaço na gôndola do supermercado. E sem visibilidade, sem valorização, sem mercado, as plantas desaparecem. E com elas, vai um conhecimento que levou milênios para ser construído. Agora você sabe disso. E saber é o primeiro passo. Então o que você pode fazer? O que qualquer pessoa com um vaso, um quintal, uma sacada de apartamento pode fazer para começar a reverter esse processo? Pode começar hoje, pode começar amanhã, pode começar com um vaso de terra e uma semente? Procure feiras de sementes crioulas na sua cidade. Elas existem em todo o Brasil, organizadas por grupos de agricultores e ativistas que estão preservando esse patrimônio. Compre sementes de produtores locais, de agricultores familiares, de cooperativas que trabalham com diversidade genética. Plante o que você pode onde você tem espaço. Compartilhe o que você colhe, compartilhe o que você aprende. Fale sobre essas plantas para seus filhos, para seus vizinhos, para seus amigos. A transmissão de conhecimento sempre foi oral antes de ser escrita. E hoje, paradoxalmente, a internet, essa ferramenta que em muitos aspectos contribuiu para a homogeneização da cultura, pode ser também a ferramenta do resgate. Vídeos como este, comunidades online de jardineiros e cozinheiros,
grupos de troca de sementes, canais de culinária regional. Tudo isso está recriando a teia de transmissão de conhecimento que foi rompida. Você é parte dessa teia agora, e eu quero te deixar com um pensamento final que carrego comigo desde que comecei a me aprofundar nesse tema. Existe uma palavra em japonês, Satoyama, que descreve a zona de transição entre a montanha e a planície, onde as comunidades rurais viviam em equilíbrio com a natureza por gerações, cultivando diversidade, mantendo um conhecimento profundo sobre o que crescia ao redor delas e como usar isso de forma sustentável. Esse conceito tem sido resgatado no Japão como modelo de relação entre ser humano e natureza. Mas o Brasil sempre teve seu próprio Satoyama, nos quintais nordestinos, cheios de plantas medicinais, nas hortas dos quilombos, nos roçados indígenas de diversidade inimaginável. Nós sempre soubemos como fazer isso. Esquecemos, mas não para sempre. Cada semente de maxixe que você planta é uma memória que você devolve à terra. Cada folha de taioba que você colhe e prepara para sua família é um ato de resistência silenciosa contra o esquecimento. Cada vez que você pergunta ao feirante se tem ora pro nobis, cada vez que você procura a beldroega no seu jardim antes de arrancá-la, cada vez que você conta para alguém que o jambo é amazônico e maravilhoso, você está participando de algo maior do que parece. Você está guardando o Brasil. E se este vídeo te fez ver de forma diferente o que você tem ao redor, se ele te fez querer plantar algo, experimentar algo, perguntar algo para sua avó ainda há tempo de receber a resposta, então ele cumpriu o seu propósito. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se importar. Com alguém que ama cozinhar, que cultiva uma hortinha, que fala da avó com saudade. Esse conhecimento precisa circular, precisa chegar em gente que vai fazer algo com ele. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreve agora e ativa o sino, porque as histórias que estou reunindo aqui são exatamente sobre isso. Sobre o que o Brasil sabe e está esquecendo, e sobre como nós juntos podemos lembrar. Cuida de você, cuida da terra. Até o próximo vídeo.